Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Sejam todos bem-vindos à nossa 49ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Aula de hoje, nós vamos encerrar a questão de documentos empresariais, fazendo alguns exercícios, vendo alguns exemplos, e aí então vamos começar a trabalhar a questão de interpretação de dados. Espero que vocês apreciem a aula de hoje. Exemplo de uma proposta. Aqui tem lá, como o documento é grande, eu dividi ele em dois, não é? Então nós temos o logo, a cidade, data por extenso, e aí a parte textual, né, dividida em algumas partes. A diretoria, desenvolvimento de cursos para acesso mobile. De acordo com os dados de pesquisa, como você acessa a internet, realizada pelo Instituto de Pesquisas Customizadas, os dispositivos móveis se tornaram o principal meio de acesso à internet. Com isso, percebemos a necessidade de desenvolver os cursos para a formação de funcionários totalmente online, em uma linguagem que permita o acesso a eles pelos principais navegadores de internet e pelos dispositivos móveis, como smartphones e tablets, bem como por equipamentos desktop, microcomputadores e notebooks. Inicialmente, propomos o desenvolvimento dos cursos abaixo: postura e imagem profissional, comunicação empresarial, pacote Office 2016. Acreditamos que com essa ação, a formação de nossos funcionários ocorrerá de forma mais dinâmica e atrativa, pois eles poderão realizar os cursos em qualquer local. Outro fator relevante é que não haverá necessidade de deslocá-los até as instituições externas para que possam realizar os cursos. Antes de o primeiro curso ser lançado, propomos realizar uma palestra com os funcionários, tendo assim tema a educação à distância, vantagem de estudar quando se quer, uma vez que a formação presencial faz parte até o momento de nossa cultura organizacional. Todo o processo acontece fora da zona de conforto. Michael John Bobak, fonte Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Dessa forma, inserimos uma verba na previsão orçamentária de 2016, tendo em vista que fizemos uma estimativa do investimento necessário com base em orçamentos anexos de 3 instituições renomadas na área de desenvolvimento de cursos online. Na tabela abaixo, segue resumo dos valores apresentados. Pelas propostas enviadas, sugerimos a contratação da instituição A, pois nos parece a mais próxima de nossas expectativas, tanto educacional quanto financeiramente. Esperamos atingir nosso objetivo, que é manter nossos funcionários sempre motivados e com possibilidade reais de formação contínua por meio de cursos que serão ofertados a eles. Departamento de Recursos Humanos, gerente da área de formação. Olha que interessante, não é? Temos aqui, então, um texto narrativo, argumentativo, né? Temos o título, né, do projeto, o enunciado, dados estatísticos, não é? Depois a argumentação e, por fim, a sugestão de como implementar a ideia. Então, nós temos aqui um exemplo de um documento que vocês podem utilizar, né, usando essa mesma estratégia para vender a ideia de vocês em qualquer empresa, né? Percebemos que o texto é limpo, sintético, com as regras gramaticais perfeitamente aplicadas e com uma capacidade argumentativa bastante sólida. Então, esse é um exemplo de uma empresa que implementou, né, naturalmente
antes da pandemia, mas que está acontecendo na pandemia agora, formação de funcionários por meio de ensino à distância, e que tem aumentado muito, inclusive a nível superior, né? As pessoas estão buscando essa modalidade, pelos argumentos aqui enunciados. Documentos empresariais. Outra característica importante em textos argumentativos, como esse que acabamos de ver, no nosso caso uma proposta, é a impessoalidade. Impessoalidade significa que a pessoa que fez a reflexão não deve aparecer, porque a ênfase deve recair sobre o assunto. Assim, empregada a terceira pessoa do plural, nós, indicando uma ideia de valor universal e compartilhada por um número maior de pessoas, não uma opinião particular. Olha que interessante, né? É uma questão técnica que também favorece a aprovação de uma ideia e solidifica a argumentação. E aqui nós temos dois exemplos, né? De construção, a primeira errada e a segunda correta. Após analisar os dados da pesquisa, proponho que seja feita uma nova previsão de custos e prazos para o projeto. Então a pessoa assumiu para ela, né, a argumentação e a proposição de uma ação na empresa. Vamos ver agora a segunda afirmação. Após analisarmos os dados da pesquisa, propomos que seja feita uma nova previsão de custos e prazos para o projeto. Olha que interessante. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesses detalhes, porque é isso que vai fazer a diferença do seu sucesso ou não no mundo organizacional, onde os documentos escritos são a maior parte das comunicações realizadas, né? Mesmo porque no mundo organizacional todas as ações têm que ter aprovação, tem que ter uma documentação, né? Tem que ter fundamentação. As pessoas não decidem nada verbalmente, tudo é muito bem documentado, não é? Vamos em frente. Polissemia. Independente do documento a ser utilizado para transmitir uma informação, você deverá ficar sempre atento à polissemia. Vamos ver do que se trata. Aqui embaixo, polissemia, multiplicidade de sentidos de uma palavra ou locução. Por exemplo, prato, pode ser vasilha ou pode ser uma comida. Iguaria, né? Pode ser então a palavra que nós acabamos de falar, né? Prato, pode ser vasilha, comida ou iguaria. Recepção de balança, né? Pode ser um instrumento musical, etc. Pé de moleque, pode ser um doce ou um tipo de calçamento, ok? Então temos que tomar muito cuidado com o uso dessas palavras que podem ter um sentido duplo. Então voltando aqui, certifique-se de que o contexto não permitirá que uma palavra ou locução tenha duplo sentido. Por exemplo, Paulo chegou e trouxe o documento. Ele é imprescindível para a reunião. Quem que é imprescindível? Quem que não pode se ausentar da reunião? Paulo ou o documento? Acho que ficou claro agora, não é? Vamos em frente. Agora fazendo alguns exercícios, né? Como enunciamos no início da aula. Para que você possa verificar sua habilidade sobre documentos empresariais, propomos ter 3 atividades. Se achar necessário, reveja o conteúdo antes de iniciá-las. Você pode rever a aula anterior antes de prosseguir com esse vídeo. Mas caso você se sinta seguro, vamos adiante. A atividade 1. Relacione as colunas tendo por base os conceitos vistos até agora. Então, a coluna A são os diversos tipos de documentos que nós já estudamos. Memorando, comunicado, ata, ofício e relatório, né? Que inclusive demos um exemplo na aula de hoje. E na coluna B, nós temos a definição dos documentos. Temos que encaixar a coluna A com a coluna B, né, e procurar resposta nas alternativas A, B, C e D.
Então vamos ler a primeira. Documento expedido por órgãos públicos, aí tem uma dica. Seus destinatários, no entanto, pode ser outros órgãos públicos, empresas ou particular. O que você acha? É memorando isso? É comunicado? É ata? É ofício ou é um relatório? Documento escrito fundamentando em fatos com informações relevantes para avaliação de possíveis tomadas de decisão. Parece que lembra o documento que acabamos de ver, né? Como exemplo. O que é? Memorando, comunicado, ata, ofício ou relatório? Um dos recursos mais utilizados na comunicação das empresas pode ser transmitido às equipes tanto de maneira impressa como eletronicamente. Demos até um exemplo de afixação desses documentos em pontos estratégicos. Que documento é esse? Memorando, comunicado, ata, ofício ou relatório? Documento no qual são registradas ocorrências, as resoluções das assembleias, das reuniões ou das sessões realizadas por conselhos, corporações, comissões, congregações ou entidades similares. Eu dei na ocasião exemplo de uma reunião de condomínio. O que eles fazem lá? Qual que é o documento? Memorando, comunicado, ata, ofício ou relatório. Outra dica, não pode ter espaço. Pode ser feito tanto manualmente como digitalmente. Por último, correspondência interna entre as unidades administrativas da empresa, sendo estas de mesmo nível hierárquico ou não. Memorando, comunicado, ata, ofício ou relatório. Bom, pensem um pouquinho. Se vocês acharem que precisam de mais algum tempo, segurem o vídeo para depois obterem a resposta correta. Alternativa A, memorando, comunicado, ata, ofício e relatório. Alternativa B, ofício, relatório, comunicado, ata e memorando. Alternativa C, relatório, ofício, ata, comunicado e memorando. Alternativa D, ata, memorando, relatório, comunicado e ofício. Vamos à resposta correta? Resposta correta é a B, né? Ofício, relatório, comunicado, ata e memorando. Lá, documento expedido por órgãos públicos, normalmente é um ofício, né, gente? Documento escrito, fundamentado em fatos, para ajudar numa tomada de decisão, eu dei até a dica, né? O relatório. Um dos recursos mais utilizados na comunicação das empresas, que pode ser tanto impressa como eletronicamente, é um comunicado. Documento no qual são registradas ocorrências, eu dei o exemplo de uma reunião de condomínio, é uma ata. E por fim, né, correspondência interna é memorando. Alternativa B, se você acertou, muito bem, você compreendeu, né, ao objetivo de cada documento utilizado pelas empresas. Vamos ao próximo exercício. Leia o enunciado abaixo e assinale a alternativa correta. Leve em consideração que se trata de uma empresa de logística com 58 funcionários distribuídos na parte administrativa e operacional. São motoristas, empacotadores, operadores de empilhadeira e equipe de limpeza. Então, pessoal do chão de fábrica. Para que todos os funcionários saibam que deverão desligar os equipamentos ao final do expediente, devido ao feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, o tipo de comunicação mais eficaz a ser utilizado pelo gerente de infraestrutura deverá ser qual? Temos aí 4 alternativas. Envio de e-mail a todos os funcionários no dia 20 de abril, um dia antes, pela manhã. Alternativa B, reunião com todos os gerentes de área para que repassem informação aos funcionários. Alternativa C, a fixação de comunicados em locais de grande circulação dos funcionários, próximo ao relógio de ponto, por exemplo. Ou D, envio de um memorando com as devidas orientações por e-mail aos gerentes das áreas. Qual alternativa seria a mais correta, né? Vamos refletir então no próximo slide e veremos se você acertou ou não.
Alternativa correta: se você pensou no comunicado, acertou. Você compreendeu a necessidade de adequar a comunicação ao público-alvo. O comunicado afixado nos locais de grande circulação de funcionários certamente levará a informação a todos eles, já que a população é de nível operacional e a maioria não tem e-mail, né? Nem faz uso disso. Então, o melhor meio de comunicação é o comunicado. Vamos agora ao último exercício. Propusemos 3, né? Para fecharmos esse tema de documentos e comunicação empresarial. Leia a seguinte frase: o diretor encontrou o repórter em sua sala. A frase acima remete a uma situação que você deverá evitar sempre que redigir qualquer tipo de documento empresarial a ser enviado a superiores, fornecedores, aos demais membros de sua equipe ou outros destinatários. Assinale a alternativa correta sobre o que estamos falando. Qual que é o problema que tem ali em cima? Erro ortográfico? Tem alguma palavra escrita errada? Uso de linguagem informal? Tem gíria ali? Né? Escolha equivocada de canal de comunicação? Será que ele escolheu aí, né, e-mail, memorando? Não sabemos. Ou é a polissemia, que é a questão do sentido duplo? Qual das alternativas? Vamos refletir, então, no próximo slide, verificar a resposta correta. Vamos lá. Se você pensou como eu em polissemia, eu dei até dica, a definição, você acertou. Parabéns, isso mesmo. A polissemia deve ser evitada, pois poderá gerar dúvidas em quem está recebendo a mensagem. Nesta frase, por exemplo, não fica claro se o repórter estava na sala dele ou na sala do diretor, né? Onde é que o diretor encontrou o repórter? Na sala do diretor ou na sala do repórter? Não ficou claro. Então esse é um problema sério na redação, principalmente de relatórios. Aí vai ficar difícil concluir uma ação. Resumindo então, para fechar o tema de documentos empresariais, nós falamos de ata, oficial e não oficial, órgãos públicos normalmente que se utilizam, né? E-mail, relatório, que demos um exemplo na aula de hoje, proposta, aliás foi a proposta que nós demos o exemplo, comunicado, memorando e ofício. Ok, gente? Acho que ficou claro. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a documentos escritos dentro da empresa, que pode ser qualquer um deles, retornem à aula anterior e a esta aula que vocês vão ter as dúvidas sanadas. Mas se quiserem fazer alguma pergunta para o professor, podem fazê-lo abaixo do vídeo. Eu agradeço a oportunidade e vamos seguir então com a nossa aula. Finalizando o capítulo. Você chegou ao final do capítulo 2, no qual conheceu os principais documentos utilizados nas empresas. Com certeza não esgotamos o assunto, pois cada empresa pode implementar a utilização de quantos tipos de documentos forem necessários às suas atividades, mas em algum momento todas utilizam alguns dos documentos citados nesse capítulo. Esperamos que você consiga redigir um documento de maneira a transmitir sua ideia de forma clara e precisa, e que isso garanta, né, a sua evolução profissional. É isso que desejamos. Vamos então passar para o episódio 3, capítulo 3, né, que é a questão de interpretação de dados. Então, a estrutura desse modo está dividida em 3 capítulos, né? Nós já falamos da comunicação nas organizações, já falamos de documentos empresariais, e agora o capítulo 3, interpretando dados, nós vamos ver tabelas, gráficos, imagens e infográficos. Né? Se parece grego para você, algum desses termos, como infográfico, por exemplo, nós vamos ter contato com esse material agora. Capítulo 3, interpretando dados. Agora que você já sabe como redigir os principais documentos empresariais, chegou a hora de interpretar documentos que receberá e sobre os quais deverá se posicionar. Muitas vezes,
escrevendo outro texto com base neles. Interpretar textos você já aprendeu, e ler gráfico, tabela ou imagens, interpretando-os. E um infográfico, será que é fácil? Claro que sim. Você verá como fazê-lo neste capítulo. Vamos lá? Aqui temos um exemplo, né, de vários gráficos com informações. Gráficos, tabelas, isso tudo faz parte do dia a dia, principalmente de você que pretende ser um vendedor do comércio varejista. Interpretando tabelas. Ler e interpretar informações numéricas dispostas como se fossem texto dificulta muito a interpretação dessas informações. Por exemplo, observe as informações referentes ao consumo de energia em kWh de um escritório no último ano, abril, dia 15, né? Então, dia 15 de abril, 368, maio, 417, junho, 367, julho, 390, agosto, 376, setembro, 389, outubro, 455, novembro, 330 e dezembro, 398, né? Seguindo janeiro, né? 298, fevereiro, 419, março, 321 e abril, 422. Agora imagine-se em uma reunião na qual seu supervisor estivesse abordando o tema economia de energia e perguntasse a você em qual mês o consumo foi menor em nosso escritório. Você conseguiria responder rapidamente, tendo apenas uma lista em mãos? Provavelmente teria dificuldades. Por isso que nós vamos ver outros meios de transmitir informações numéricas de forma eficaz. Interpretando tabelas. Existem muitas formas de visualizar informações numéricas, mas certamente a tabela é uma das mais indicadas. Com tabelas, visualizamos mais informações numéricas e menos espaço, o que facilita a leitura, a interpretação e a utilização dessas informações. As tabelas são organizadas em linhas e colunas. Toda tabela possui elementos comuns. São eles: título, indica o assunto da tabela, que está ali chamado a atenção, lá, histórico de consumo. Estamos falando de avaliação do histórico de consumo anual de energia, né? Para avaliar medidas de economia que se fazem necessário em qualquer organização, até mesmo na casa da gente. Então nós temos o histórico, o lado esquerdo é o mês e o ano, e o lado direito o valor em kWh. Interpretando tabelas. Além de interpretar os dados de uma tabela, é importante que você saiba como convencê-los em argumentos a serem utilizados para defender ou refutar uma ideia, né? Refutar significa não levar em conta uma ideia apresentada. A seguir vamos ver exemplos de argumentos construídos com base na análise dos dados das tabelas. Então, o que a gente precisa parar agora para refletir? Nós vimos que informações numéricas não são eficazes quando transcritas uma atrás da outra. A forma mais adequada e mais econômica é a utilização de tabelas, né? Agora nós vamos ver exemplos de tabelas e tomadas de decisões que podem ser feitos em cima de sua análise, né? Então aqui, ranking dos 5 países com maior índice de juros reais. O Brasil, né, na ocasião, estava com uma taxa de 5,16, hoje já está com a taxa de 2%, né, já caiu bastante, mas nessa ocasião estava alto. China 3,55, Tailândia 2,81, Taiwan 2,70 e Polônia 2,63. A fonte é a revista Exame. Então aqui nós temos a coluna da esquerda os países e da direita a percentagem de juros reais praticadas no mercado, né? Pelos dados da tabela acima, podemos concluir pelo fato do Brasil liderar o ranking da taxa de juros real.
É verdade, ela está em primeiro lugar. Os financiamentos para crédito dificultarão nossos planos de aumentar a produção. Acreditamos que seja melhor verificar outra forma de obter o capital necessário, como a busca de novos sócios, diretores ou a abertura de nosso capital no mercado financeiro com a venda de ações. Olha que bacana. Então a análise dessa tabela é precisa. O Brasil está em primeiro lugar e tinha nessa ocasião uma prática de juros elevados, o que encarece o financiamento e o uso do dinheiro, não é? Então por isso a tomada de decisão foi buscar outras formas de financiamento. Desculpem. Vamos ver um outro exemplo. Tabela de dados, né, de caloria das frutas. Então nós temos as frutas, né, em unidade diferentes em gramas e a quantidade de calorias, né? Temos a manga, que é a mais alta, né, uma unidade, 350 gramas, ela tem 230 calorias. O abacate, 160, a banana terra, 117, a cereja, 97, a banana nanica, 87, maçã vermelha, 85, caqui, chocolate, 74 e a banana maçã, 72 quilocalorias. Ao analisarmos os dados acima, entendemos que o cardápio da empresa deva continuar prezando por uma alimentação mais saudável possível. Ou seja, serviremos uma sobremesa apenas frutas com menos de 100 calorias. Então, a argumentação se baseou em cima dessa tabela, verificando as frutas que têm menos de 100 calorias. Quais seriam? Se eu perguntasse para vocês: cereja, banana, nanica, maçã vermelha, caqui, chocolate e banana maçã. Veja-se que esse é um relatório, por exemplo, que poderia ser feito por uma nutricionista de uma organização, apresentando para a área de recursos humanos, né, a sua argumentação do porquê adquirir determinadas frutas em detrimento de outras. O objetivo, no caso, é uma alimentação mais saudável. Vamos ver um terceiro exemplo. Temos aqui cadastro de fornecedores. A primeira coluna, o código, o nome da empresa, o contato, que é a pessoa responsável, e o telefone. E depois nós temos o estado onde está a empresa. A primeira está em Minas Gerais, a segunda, a terceira e a quarta e a última em São Paulo. Então vamos lá, vamos ver a análise dessa tabela e a argumentação possível. A tabela nos mostra que devemos solicitar ao setor de desenvolvimento que inclua o campo cidade no banco de dados, pois isso facilitará na localização do fornecedor mais próximo da região a ser atendida. Então, está sugerindo então que além do estado seja colocado também a cidade para facilitar a localização do fornecedor. Muito bem, vamos adiante. Com isso, concluímos a nossa 49ª aula do curso Técnicas Administrativas no Varejo e Atendimento ao Cliente. A aula de hoje, nós encerramos o assunto sobre documentos empresariais, fizemos alguns exercícios juntos e passamos a interpretação de dados em cima de tabelas, não é? Na nossa próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, falando também sobre gráficos, interpretação e vários tipos de gráficos, não é? Eu gostaria que vocês prestassem muito atenção ao responder o próximo questionário, né, que vai solidificar os conceitos dessa aula, porque daqui para frente as perguntas serão mais precisas, exigirá mais reflexão. Não dá para responder o questionário de forma dispersa, vocês vão errar, né? E eu acho importante que vocês solidifiquem esse conceito ou esses conceitos, porque isso vai fazer muita importância no seu desempenho quando você estiver exercendo sua atividade de vendedor no comércio varejista, na empresa onde estiver. Eu espero que tenham gostado da aula, agradeço a participação de vocês, muito obrigado e até a próxima.